E aí, tudo certo? Hoje vai ter meme, vai ter mapa, vai ter charge, tudo pra gente tentar entender um pouquinho sobre como começou a Segunda Guerra Mundial, que é um dos assuntos preferidos, né, pelas turmas. Todo mundo fica ansioso para estudar logo a Segunda Guerra. Aliás, João Pedro, esse vídeo aqui é especial para ti, hein? Que queria tanto estudar a Segunda Guerra. Olha aí, chegou a oportunidade de aprender um pouquinho sobre isso. E a gente já começa com memes para entender um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes. O artigo 160 limitava o exército alemão a 100 mil soldados. O artigo 168 proibia a fabricação de armas, a não ser que tivesse a aprovação dos aliados, daqueles que venceram a guerra, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. E o artigo 198 diz que eles não poderiam ter aviação nem marinha militar. Ou seja, se a Alemanha quisesse de novo lutar numa guerra, ela não poderia ter nem a sua marinha, nem a sua aeronáutica. Mas olha só o que a Alemanha fez, né? Porque na cabeça das nações europeias, o Tratado de Versalhes ia trazer paz e evitar guerras futuras. Mas olha a cara da Alemanha aqui, né? Concordando com isso. E esse Tratado de Versalhes, que a Tríplice Entente fez a Alemanha engolir ali, né? A Alemanha fez de conta que não viu alguns termos aí desse tratado e vai desobedecer a vários deles. Então, olha aqui no primeiro meme, a Alemanha olhando o Tratado de Versalhes, dando uma analisada nele e rasga na maior cara de pau. Isso tem muito a ver, né, com o fato de que as perdas materiais causadas então por esse tratado foram muito pesadas para a Alemanha. Trouxeram uma série de dívidas para o país. Não era só uma questão militar, né? Não era só uma questão de impedir que eles tivessem armamentos, de impedir que eles tivessem sua marinha, sua aeronáutica, limitasse o número de soldados, mas era também uma imposição de valores a serem pagos pelos alemães por eles terem causado a Primeira Guerra Mundial. Então o Tratado de Versalhes vai ser um dos fatores que vem da Primeira Guerra Mundial, que acaba catapultando, que acaba levando o mundo de novo a uma nova guerra. E vai ter também um pouco de orgulho ferido dos alemães aqui, né, porque foi um tratado imposto pelos países vencedores, sobre o qual a Alemanha não teve muita opção de negociar, né, acabou tendo que assinar esse tratado, aceitar as condições do tratado, mesmo que elas fossem condições que prejudicassem muito o país. Bom, e aí no vídeo passado, que vai aparecer no card aqui em cima, eu comentei sobre como o fascismo foi avançando na Europa, como diversos países, né, foram aderindo a essas ideias, mas eu não comentei sobre um país que foi essencial também para a ocorrência da Segunda Guerra, que foi o Japão. Então, assim, o Japão, no início do século XX, então pouco antes da Segunda Guerra acontecer, o Japão era uma grande potência industrial. E toda potência industrial, todo país que tem muitas indústrias, muitas fábricas, precisa de mercado consumidor, precisa de matérias-primas, precisa de áreas de influência. E aí o Japão vai ser um dos países que vai iniciar um expansionismo, ou um imperialismo, né? Se a gente for pensar que o Japão era a única potência industrial da Ásia, isso faz com que ele tenha uma influência naquela região muito grande. Então, assim, a Europa tinha várias potências industriais que disputavam entre si. Na Ásia, o Japão era essa única grande potência. E aí o Japão passa a sair dominando vários territórios ali ao redor do seu país. Aqui está o Japão, né? E a gente tem já em 1931 o Japão ocupando a Manchúria, esse território aqui que pertencia à China. Alguns anos depois, 1937, um pouquinho antes então da Segunda Guerra começar, o Japão já ocupava parte da China, essa parte que está aparecendo aqui pintadinha em amarelo, que ela vai ocupando aos poucos a partir de 1937. Bom, e aí o Japão começa a se expandir e a Liga das Nações, aquela dos vencedores lá da Primeira Guerra, faz o quê? Nada. Mas o Adolfinho, né, criança mimada aqui, também quis sair expandindo os territórios da Alemanha. E aqui a gente vê, né, o Hitler deitado sobre a Europa, né? Uma mão ali sobre a Tchecoslováquia, tem ali a Polônia, tem a Ucrânia, tem aqui a Holanda, todas as bonequinhas ali ao redor dele que ele quer aos poucos dominar. E vocês vejam que aqui tem um senhorzinho de guarda-chuva e tal, dizendo assim: ei moço, o senhor está pisando no calo. Ou seja, que ele está pisando no calo desse cara aí. Quem é esse cara? Esse cara vai ser fundamental para esse momento pré-guerra, assim, né, antes da guerra começar, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, o Chamberlain. Ele está ali com um guarda-chuva porque ele representa uma política de apaziguamento. O que era isso? Era uma política
pensada pela Liga das Nações, de que eles não queriam novas guerras. Então, de certa forma, eles fecharam os olhos para algumas situações, para algumas invasões de territórios, para algumas tentativas de invasões de território, porque eles queriam estabelecer a paz, eles queriam evitar novas guerras. A tática não deu muito certo, porque, né, por essa política de apaziguamento, por eles ficarem ali em cima do muro, o Hitler acabou avançando sobre territórios, o Hirohito, lá, o imperador do Japão, também seguiu avançando sobre territórios, o Mussolini também vai fazer isso. Então, de certa forma, essa política de apaziguamento, essa tentativa de impedir novas guerras, foi fundamental para que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Então é por isso que ele está ali com um guarda-chuva, tá? É aquela coisa de representar que ele está tentando proteger a Europa, proteger o mundo de uma nova guerra, né? Mas a chuva está caindo com muita força, o guarda-chuva não está funcionando tanto assim. E aí aqui a gente vê os três, né, que se aliaram e formam o eixo. Esse eixo era formado pelo Hitler, líder, o Führer da Alemanha, pelo Mussolini, o Duce da Itália, e pelo Hirohito, que era o imperador do Japão. O objetivo deles era conseguir mais terras, conseguir mais poder. E eles vão formar um eixo chamado Roma, Berlim, Tóquio, capital dos três países. E aqui a gente percebe, né, os três dividindo o mundo entre eles, né? Tá ali o imperador do Japão ansioso, ali o Mussolini já pegou o pedaço dele, o Hitler tá ali tentando dividir o resto. Tá, aí você pode estar se perguntando, tá, mas e o Mussolini tentou também essa ideia de expandindo seus territórios e tal? Sim, o Mussolini, lembremos que a Itália, ela sai vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, porque ela troca de lado no meio da guerra, só que ela não ganha territórios como acabou ganhando a Inglaterra e como acabou ganhando a França. Então o Mussolini ele vai invadir territórios na África. E aí o Mussolini, em 1935, invade o Império Etíope. Só que daí mexe em interesses dos países vencedores da guerra. Então, a Liga das Nações vai se pronunciar, vai dizer o quê? Ninguém mais negocia com a Itália. A Itália foi lá, agiu de maneira autoritária, tomando territórios na África, então ninguém mais negocia com a Itália. Ok, a Inglaterra e a França não vão mais negociar com a Itália. Mas isso não vai fazer tanta diferença porque os Estados Unidos seguem negociando, sim, porque os Estados Unidos está de novo aqui em cima do muro porque eles estão em busca de interesses econômicos, né? Eles querem vender para todo mundo e comprar de todo mundo. E a Alemanha, imagina, o Hitler, principal aliado do Mussolini, vai seguir comprando da Itália também. Então, essa tentativa de um bloqueio que a Liga das Nações faz contra a Itália, na prática não funciona. Lembrando que o Mussolini também tinha aquela aliança com o Franco na Espanha, o Salazar lá em Portugal também era associado ao fascismo, tinha o Japão também como aliado, então assim, perder o comércio com a Inglaterra e com a França não era tão prejudicial assim para a economia italiana. Então aqui seguem os três juntinhos, né, marchando junto, lutando juntos, levando o mundo para a guerra juntos. E seguimos aqui então com charges, com memes, para entender um pouquinho sobre o que vai levar de fato a estourar a Segunda Guerra. Temos aqui o Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, e aqui o título da charge é: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Vamos entender por quê. Olha só, ele está falando aqui com o Hitler, né? O Hitler tem aqui do lado dele a Tchecoslováquia. E aí o Chamberlain pergunta para ele: há muito tempo que o senhor está incomodando minha afilhada. Falamos claro, as suas intenções são boas? E o Hitler diz: não, senhor. E ele responde: ah, bom, pensei que as suas intenções não eram boas. Ou seja, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, porque ele sabia que as intenções do Hitler não eram boas, mas faz de conta que não ouviu e deixa o Hitler fazer o que tem vontade. E aqui a gente tem um meme, né, que mostra 1938, com a Alemanha anexando a Áustria e ocupando a Tchecoslováquia. E o resto da Europa, a Liga das Nações, aí, né, vendo os olhos, faz de conta que não vê. E vai levar, com essa política de apaziguamento, ao estouro, à eclosão da Segunda Grande Guerra. Porque assim, em março de 1938, o Hitler anexou a Áustria. Só que essa anexação da Áustria, ela teve um apoio da população austríaca. 90% da população da Áustria apoiou essa anexação. Para ele seria algo positivo para o país. E para anexar a Tchecoslováquia, o Hitler convoca uma conferência, que vai ser a Conferência de Munique, onde vai participar também a Itália, a Inglaterra e a França, e lá eles reconhecem que os Sudetos da Tchecoslováquia, um pedacinho ali da Tchecoslováquia, de acordo com o que ocorreu após a Primeira Guerra, ok, aquele território ali poderia ter ficado para os alemães. Então eles reconhecem ali que, para evitar problemas, deixa aquele território para o Hitler conquistar. Só que, aí é que está o que a charge coloca,
essa ideia de que as intenções do Hitler não eram boas, porque em vez de ocupar apenas os Sudetos da Tchecoslováquia, ele acaba avançando cada vez mais. Então isso é um sinal de que aquela política de apaziguamento não vai dar muito certo, né? Era a ideia de que era melhor ter um Hitler como aliado do que deixar que o comunismo soviético avançasse sobre a Europa. Mas parece que as consequências não foram das melhores. Falando nas repúblicas socialistas soviéticas, esse crush preferido do Hitler, né? Ele ali, todo tentando disfarçar naturalmente quando chega o Stalin, porque eles vão fazer um pacto, né? Eles vão fazer o pacto de não agressão. Notem ali, um entregando florzinha para o outro, com uma faca atrás nas costas, né? Na verdade, esse pacto de não agressão era uma tentativa de fazer um acordo político para evitar a guerra entre eles, mas era óbvio que ambos se odiavam, né? O Hitler perseguia socialistas e comunistas do seu país, então ele não queria nenhuma proximidade com ideias comunistas. Mas, né, nesse momento, era melhor ele se aliar ao Stalin, porque ele sabia que se começasse uma guerra, ele não poderia lutar em duas frentes, como tinha acontecido com a Alemanha na Primeira Guerra, e foi um dos fatores que levou à derrota da Alemanha. Então, para evitar essa guerra em duas frentes de batalha, lutando de um lado contra a França e a Inglaterra e do outro contra a União Soviética, o Hitler decide então fazer esse acordo, o Pacto de Não Agressão. Esse pacto que ficou conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Ali, né, o Tom e Jerry, né, representando essa aliança da União Soviética com a Alemanha nazista, era, né, uma encenação, né, porque na prática a gente sabia que isso não ia acabar muito bem. Né, aqui o casamento, né, celebrando essa aliança dos dois, mas esse casamento ia durar até quando, né? As chances de ser um casamento duradouro eram muito pequenas. Mas assim, o objetivo principal deles nesse momento era conquistar o território que estava entre os dois, a Polônia. Então vamos lembrar, né? A Polônia é um país que surge no final da Primeira Guerra Mundial. É um novo país que fica cravado ali entre a Alemanha e a União Soviética. Olha aqui, ó, entre a Alemanha nazista e a União Soviética. E aí a Polônia olha para um lado, vê os nazistas. Olha para o outro, vê os comunistas da União Soviética. E aí a Polônia está ferrada. E aí o garçom pergunta para o Hitler, né? Vai tomar algo, senhor? E ele diz, sim, vou tomar a Polônia. Sabe por quê? Porque aí no dia 1º de setembro de 1939, a Polônia é invadida. Bom, e aí de novo aqui o Chamberlain, com seu guarda-chuvinha ali, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, vendo o Hitler ali forçando a porta onde está escrito Polônia, né, então está tentando de todas as maneiras invadir a Polônia. O Chamberlain fala para ele, o senhor não poderia dar um jeitinho de arrombar a porta sem estragar a tranca? Que tranca é essa? O Império Britânico. Por quê? A Polônia, ela acaba sendo uma área que é protegida pelo Império Britânico, porque é um país novo, um país surgido após a Primeira Guerra. Quando o Hitler invade a Polônia, da Inglaterra não pode ficar quieta, né? E aí então a Inglaterra, 2 dias depois da invasão da Polônia, declara guerra à Alemanha. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. Aí o Hitler fala, né? Não pode nem anexar alguns países e invadir a Polônia, que já querem declarar a guerra. Sim, né, Hitler foi querer invadir logo a Polônia. Poxa, não podia se contentar com a Áustria, com a Tchecoslováquia, foi querer invadir a Polônia também. Agora aguenta, né? Bom, e aí aqui nós temos a estruturação dos blocos, então, de países no início da Segunda Guerra. No início, tá? Porque depois alguns países vão entrando aí do lado dos aliados. Mas em 1939, quando a guerra começa, a gente tem de um lado Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado nós temos a Inglaterra e a França, antigas aliadas lá da Primeira Guerra Mundial. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas na Primeira Guerra a Rússia também lutou do lado deles, e agora a Rússia é a União Soviética, não está aqui. Sim, porque a Rússia fez um pacto de não agressão, então ela não vai lutar contra o eixo, porque ela fez o pacto lá de não agredir os nazistas. Bom, e aí nos primeiros meses, a guerra foi uma guerra basicamente entre a Alemanha e Inglaterra, né? A Alemanha tentando desestabilizar o comércio inglês, mas com o passar do tempo o Hitler faz o que está mostrando ali no meme, né? Enxerga ali um país não invadido e lá vai ele invadir. De abril a junho de 1940, o Hitler sai dominando diversos países ao redor. Daí aqui a gente tem a Polônia, né, sendo dominada pelos alemães de um lado, pela União Soviética de outro. A gente tem aqui o Hitler dominando a Noruega, a Dinamarca, os Países Baixos, a Bélgica, Luxemburgo e a França.
Então, em poucos meses, o Hitler domina um território gigantesco da Europa e vai sair dominando outros territórios depois na sequência. Lembrando que a Áustria e a Tchecoslováquia ele já tinha dominado também. Lembrando que a Itália era do Mussolini, aliado do Hitler. Lembrando que a Espanha era do Franco, aliado do Hitler. Lembrando que Portugal era do Salazar, aliado do Hitler. Então, praticamente toda a Europa tinha sido dominada já pelos fascistas. E a Suíça, hein? A Suíça se mantém neutra. E para os países fascistas, era importante ter ali a Suíça não como uma inimiga, mas como uma aliada mesmo que neutra, que ficasse ali sem causar problemas para esse grande império. Depois de dominar tudo isso, falta agora dominar o Reino Unido. Falta dominar a Inglaterra e as ilhas ali ao redor. Mas antes de falar sobre a Inglaterra, vamos ver como ficou a ocupação da França. Aqui Hitler em Paris, né, mostrando essa ocupação de um território que era o território de um dos principais inimigos da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então conquistar a França não era pouca coisa. E aí assim, tem a parte norte da Alemanha, que vai ser conquistada e administrada diretamente pelo Hitler, e a gente vai ter a França de Vichy, que ela vai ser governada por um general aliado ao nazismo. Ou seja, esse território segue francês, não segue administrado diretamente por Hitler, mas é um território que vai ser uma área de influência, porque quem vai dar as ordens ali vai continuar sendo o líder nazista. Sim, mas aí o Hitler, não contente, ele vai atacar a Inglaterra. E aí ele vai avançando sobre o território inglês. Aqui a gente tinha comandando a Inglaterra o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro então inglês, e o Hitler segue avançando sobre o território. Só que daí aqui a guerra não é tão fácil quanto foi a guerra lá contra os outros países europeus. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que o Hitler conseguiu dominar tantos territórios em poucos meses? Bom, primeiro que esses ataques foram surpresa, ele usou a Luftwaffe, que era a sua aviação, né, a sua aeronáutica, para ir bombardeando territórios inimigos. E o bombardeio era principalmente em meios de comunicação, para que os exércitos não tivessem como se comunicar, e em ferrovias, para que daí dificultasse o translado, né, o deslocamento de tropas, de soldados e de comércio. Depois desse primeiro ataque, que era um ataque aéreo, já em seguida, antes do inimigo conseguir se restabelecer, ele já atacava com tanques, com blindados. Esse ataque era rápido, era pelo fator surpresa, então os países não estavam esperando, e em seguida já chegavam as tropas para combater. Então assim, era muito rápido para conseguir dominar. E ele vai usar essa tática rapidamente, em poucos meses, para que daí a notícia também não se espalhe tão rápido, essa tática não se espalhe tão rapidamente e ele consiga avançar. Só que daí quando chega na Inglaterra, essa tática já era conhecida, porque daí assim, a gente tem que lembrar que a Inglaterra é um conjunto de ilhas, né? Então o Hitler não podia manter o mesmo tipo de ataque que ele fez aos outros países. Ele podia mandar então a sua aviação para tentar combater os ingleses, mas não podia mandar os blindados, não podia mandar tanques, não podia mandar soldados por estradas, né? Somente via aérea ou marítima. Então, assim, o ataque coordenado contra os ingleses não dá tão certo. Tanto que em 3 meses, 1.700 aviões alemães foram abatidos pelos ingleses. E se a gente for fazer uma comparação, os alemães conseguiram abater 900 aviões ingleses. Então a derrota nesse momento foi para o Hitler e a Alemanha. Bom, aí o Hitler perde lá para a Inglaterra, ele decide se voltar para o leste. E aí ele vai tentar atacar a União Soviética. Mas espera aí, eles não tinham feito um pacto de não agressão? Ele não tinha prometido que não ia atacar a União Soviética tinha prometido que não ia atacar ele? Ah, então, essa não era de fato a intenção do Hitler. E daí em junho de 1941, ele vai invadir a União Soviética. Ali o Stalin pensando que eles estavam juntos, né? Estamos unidos aqui. Mas o Hitler, ó, não, vai ter a Operação Barbarossa, onde ele vai invadir a União Soviética. Mas para falar dessa invasão da União Soviética, não dá para falar rapidinho, né? Então vai ficar para um próximo vídeo. Então aqui tem cenas do próximo episódio. Tem ali o Hitler invadindo a União Soviética e o Stalin vai dar o troco, né? Vai ter a volta. Tem ali o Japão atacando a base dos Estados Unidos em Pearl Harbor. E aí o Japão, que estava lá só querendo atacar os territórios asiáticos, vai provocar os Estados Unidos, vai forçar a entrada dos Estados Unidos na guerra. E a gente tem aqui o desembarque das tropas na Normandia, o dia D, que vai ser uma grande reviravolta na guerra. Mas aí essas reviravoltas ficam para uma próxima aula. Obrigado por ter chegado até aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!